E a gente tá falando assim, né, uma conversa, de uma conversa leve, mas eu imagino também, Orlando, que, nossa, assim, receber essa missão que você recebeu não deve ser nada fácil, por isso que você já pensou em desistir, né? Olha, já pensei várias vezes. Tem um caso muito interessante, uma situação muito interessante, foi logo quando eu estava com 22, 23 anos, trabalhava numa empresa metalúrgica na área de tecnologia, né? Uhum. E eu tinha ali os amigos da área de informática, e às vezes eles ficavam na minha cabeça assim, você só fica dentro da sua igreja, né? Eles faziam essa colocação, você não passeia, você não tem namorada, você não namora, enfim. E aí eu comecei a entrar num conflito, pensava assim, puxa, tá passando. E realmente eu já estava muito comprometido com a tarefa, né? Com 23 Uhum. anos, envolvido nas reuniões. E tomei a decisão de, não, eu acho que eu vou começar a viver um pouco o lado que não é que está equivocado. Eu precisava equilibrar as coisas. E aí liguei para o presidente do centro e falei, ó, preciso falar com você urgente. E fui determinado para encerrar, pra dar uma parada. Cheguei na instituição, ele chegou e eu vi que ele vinha com um livro na mão. E aí ele falou assim, ó, antes de você falar o que você quer falar, dá uma olhada nesse livro aqui. Aí eu peguei e olhei, e é um livro chamado Mediunidade e Sintonia, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Eu estava meio desligado assim, ele falou, não, mas abre aí. Aí quando eu abri tinha a dedicatória do Chico, ao querido amigo Orlando, afetuosamente Chico Xavier, tal, a data de Uberaba. E eu falei, mas o que aconteceu? Não, que domingo passado, sábado passado, estava um grupo de caravana de Osasco e estava ali vendo o Chico autografar. E o Chico então perguntou para uma pessoa que estava ali, que eles estavam juntos, se alguém conhecia você, o Orlando. Aí a pessoa falou assim, eu conheço. E aí o Chico pegou, estava autografando, pegou esse livro, autografou e entregou para a pessoa. Falou, entregue para ele e manda um recado para ele não desistir. Nossa, gente. Aí o seu Francisco, presidente do Pais e Filhos em Osasco, que é um pai para mim espiritual, ao terminar ele falou, o que você quer falar comigo? Aí eu peguei e falei assim, então, eu vim aqui para falar que as reuniões estão maravilhosas, está tudo muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Foi, foi E isso. aí foi isso, Olha a mediunidade. fazendo, Ele entregando a lá resposta que você precisava, captou, através da espiritualidade, que eu estava... seguindo um outro caminho. Orlando é casado com uma paranaense. Qual que é a cidade da Letícia? Curitiba. Curitiba, nascida aqui em Curitiba. Ele brinca, chama ela de Xuxa, né? A minha Xuxa. A Xuxa, né? Que trabalha junto com você. Ela te ajuda na hora da psicografia? Sim, ela é o ponto fundamental desse trabalho, né? O amor com que ela trabalha, o carinho que ela abraça todo mundo, ela ama esse trabalho, né? E ali, naquele momento que eu estou psicografando, ela que está dando o apoio, porque as pessoas pensam, né? Ela está virando a folha, não é? Ela está dando todo um amparo, uma sustentação. Teve momentos que eu cheguei a passar assim, mal, mas não espiritual, físico, né? Alguma coisa orgânica, e ela sabe cada movimento. Ela sabe se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou respirando bem, se eu estou com calor, se eu estou com frio. E outra coisa que é muito bonito, né? E eu vou trazer aqui até inédito para nós aqui, Opa, né? De que não sei como ela faz. Ela vai lendo a psicografia. Enquanto você está fazendo. Ela vai lendo e veja, ela está numa posição que ela está vendo, não está vendo assim de frente para ler. Ela está vendo de forma, ela tá lateral às vezes, E ela vai lendo. Ela vai lendo, vai lendo. E ela, por isso que muitas vezes vocês percebem que ela está chorando, né? Ela está emocionada, porque ela está vivendo naquele momento. Como que vocês se encontraram? Foi um encontro de almas? Sim, eu vim fazer uma palestra em Curitiba.
o presidente da instituição colocou a Letícia como bons paranaenses, que vocês são muito solidários nesse sentido também, colocou a Letícia para me dar todo o apoio ali após a palestra, para me acompanhar, não é? Uhum. E evidentemente que ali eu a conheci, a gente, por isso que mediunidade e médium somos pessoas naturais, normais, não tem algo fenomênico, místico. E ali então a gente passou a se conhecer. Aí passado 2 meses eu voltei agora para a psicografia. Quem foi segurar as folhas? Quem o presidente Indicou? Indicou, ela. Ela. Aí eu falei, não tenho dúvida, tá aí. Porque eu estava realmente tendo essa necessidade de alguém acompanhar, né? Naturalmente. Uhum. E que entendesse a amplitude do trabalho e que renunciasse. É uma renúncia, É uma né, renúncia. Orlando, quando a gente fala assim, né, de espiritismo, tem tantas e tantas dúvidas sobre o assunto e tantas curiosidades. Uma das minhas curiosidades também é que eu pergunto assim, a gente vem com uma missão, a gente sabe quando a gente vai desencarnar, por exemplo, lá eu fiz um acerto e isso vai acontecer comigo, e quando eu retornar eu vou saber que era para eu ter cumprido a minha missão, mais ou menos assim? Eu tenho uma data para ir embora, é isso? E veja, essa sua questão, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, formulou algumas questões para os espíritos no Livro dos Espíritos. Uhum. E uma delas nos permite dizer que quando nós retornamos, nós fazemos as escolhas das nossas ocupações, das nossas provas. Mas também tem aquelas escolhas que são dos nossos méritos, ou em que nós temos merecimento para fazer aquela solicitação, mas há também aqueles casos de ações assim compulsórias, em que o plano espiritual a gente não tem condição de ainda decidir por nós. E é claro que nesse mapa nós temos todo um planejamento no sentido de que ao tempo que nós vamos estar aqui pelo nosso planeta, nas nossas experiências, normalmente com a mesma família, reencontrando no mesmo lar, não é? Por isso que a gente vai entrar depois na questão, por que eu me dou melhor com meu irmão e tenho dificuldade com a minha irmã, que nunca fez nada para mim, mas eu não consigo ter uma relação melhor. E todos nós temos um tempo realmente planejado para que possamos cumprir aquela etapa, aquele processo de educação moral, intelectual, e que os nossos benfeitores, nosso anjo guardião, nossos protetores, fazem o esforço para que a gente cumpra esse tempo hábil, né? Esse tempo que foi pré-estabelecido como um tempo adequado para a nossa evolução e nosso crescimento. Agora, nós temos que trabalhar para que a gente procure ficar nesse tempo de forma a não evitar atitudes que nos comprometer. Vão encurtar a nossa estadia na Terra. Exatamente. Mas é que assim, por exemplo, às vezes você vê um acidente trágico e 2 sobrevive, aquela pessoa sobrevive e as outras se vão. É porque realmente aquilo era... Pode ter um planejamento aí, né? Um resgate de algum espírito. Inclusive nós estudamos na minha live, no livro Entre Duas Vidas, do nosso Chico Amor Xavier, um caso desse, né? Onde ocorreu um acidente, é uma carta psicografada do filho para o pai, em que desencarnou o filho, né, que transmitiu a mensagem, o Napoleão, quem quiser olhar lá o caso, tá. E o amigo sobreviveu, né? E na carta ele esclarece para os pais de que ele estava resgatando algo do passado e que, olha bem como é complexo, o amigo também estava envolvido no passado com alguma questão desse resgate, mas que ele tinha que passar a prova de continuar e ter que trabalhar e administrar esse trauma do seu amigo querido ter desencarnado.
Então tudo Olha, estava muito bem conectado. conectado. Que Como as interessante. desencarnações coletivas, né? O Espiritismo esclarece muito bem. A pessoa que perdeu o avião, não conseguiu chegar, e aí a espiritualidade vai reunindo aqueles grupos, né? Que vão passar por aquela provação, por aquela expiação. E esse de voltar na mesma família é muito real. Geralmente as pessoas voltam com a mesma família, que foi alguma coisa no passado. A minha irmã pode ter sido a minha sogra, tô brincando assim, coisas assim. Sim, normalmente nós podemos mudar ali de papel ali, mas normalmente a família é o reencontro de almas, Reencontro de afins e não afins. Por isso essa grande problema. Essa é uma grande questão que o Espiritismo vem trazer um esclarecimento. Que as pessoas não entendem, às vezes, aquele conflito que tem dentro do lar, algo que não foi nem construído ali, mas já se estabeleceu. E a pessoa fala, mas por que eu estou vivendo? Eu não me dou bem, tipo, encontrei uma pessoa e parece que não bateu. As pessoas falam, não bateu. Não houve sintonia, né? Então o lar é esse cadinho aí educacional que nós temos que procurar, temos que passar de ano, né? Procurar para evoluir. Porque tem pessoas que também estão desistindo com muita facilidade da sua família, do seu lar, exatamente, da sua relação, e porque é fácil, né? Eu vou mudar, pronto, tal, tá resolvido, né? E o problema está dentro da pessoa e não ficou resolvido. Quando a gente fala de anjo da guarda, é importante da gente rezar pelos nossos anjos da guarda. Como são os anjos da guarda? Como eles são assim? São criaturas, espíritos comuns, né? Não se apresentam, aliás, de forma natural, mas são aqueles, quando nós fazemos a escolha, eles se comprometem de nos acompanhar na presente encarnação. E eles são espíritos, normalmente, de uma condição maior, né, de nos auxiliar. Às vezes é um familiar com mais experiência, com mais evolução, ou não, um espírito de outras existências, que se comprometem de nos acompanhar na presente existência, buscando nos amparar, nos inspirar, nos auxiliar, mas sem tolher o nosso livre-arbítrio. As decisões são nossas. Pode deixar sua mensagem, Orlando. Então, primeiro agradecer, Estúdio C, você, Daiane, pelo seu trabalho, que você continue trazendo alegria, né? Com muita responsabilidade como faz, né? No mundo está tão carente de informações assim que nos impulsiona para o bem, né? Para o caminho do bem, com positivismo, com alegria e responsabilidade. E nesse momento que nós estamos vivendo, um momento difícil da humanidade, que é um momento que, conforme os benfeitores nos falam, é um momento de transição, de um ciclo que está se acabando. Isso faz parte de todos os planetas que orbitam na nosso estágio, né, de mundo de provas e expiações, em que agora nós vamos transitar para esse mundo de regeneração. E quando nós falamos em transformação, toda transformação gera dificuldades, né? Gera muitas vezes alguns traumas, e é natural que nessas transformações a gente parece que a casa está bagunçada, né? Quando a gente quer mudar a nossa casa e fazer uma faxina na casa, olha, é uma bagunça. No início parece que nada está com nada, parece que está tudo perdido, mas aí você vai persistindo, vai, a casa fica organizada. O nosso planeta está passando por isso. Nós estamos passando por uma faxina, por uma mudança de paradigmas, onde a espiritualidade deve ser o terreno das nossas relações, né? Para a gente fazer esse equilíbrio de mundo físico que nós precisamos estar vivendo aqui no nosso mundo, dando o melhor de nós em cada um na sua tarefa, na sua missão profissional, familiar, mas aliar isso com espiritualidade. Porque o maior mal nosso eu penso, é o materialismo. O materialismo que gera todas as dificuldades, gera a violência, gera o desamor, né? Gera todos os tipos de situações aí deploráveis que nós estamos vivendo.
Agora, quando eu passo a ter um olhar espiritual, mas não num sentido só filosófico, mas como a doutrina nos traz quase que tangível, né? Espiritualidade é uma realidade, não é só um ato de fé dogmática, com todo o respeito a todas as religiões. Na doutrina espírita, a fé está assentada dentro de uma realidade clara. Por isso que nós temos que fazer o melhor dentro de nós para construir esse mundo melhor. E não há o outro caminho.